Ator coloca repórter em saia justa ao perguntar sobre canudinho de plástico. Mais uma vez, numa reportagem que não tem nada a ver com canudinho, não tem nada a ver com plástico, os holofotes são jogados de forma negativa nos materiais plásticos e, em particular, nos canudinhos de plástico. E com isso, faz enraizar na cabeça da grande massa da população algumas informações que podem não ser tão verdadeiras assim a respeito dos nossos materiais. Para saber um pouco mais, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo para a série Plástico para Todos. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve análise de uma reportagem que saiu essa semana em vários portais de notícias na internet, dizendo que um grande ator, durante um programa, uma emissora de grande visibilidade, teria colocado um repórter em saia justa ao fazer uma pergunta sobre o canudinho que ele estava usando, insinuando que era um canudinho de plástico, que ele estava fazendo alguma coisa errada, ou que aquele canudinho era um vilão do meio ambiente. Numa reportagem que não tem nada a ver com plástico, nada a ver com canudinho, mas o holofote é colocado de uma forma negativa nesses materiais. Então eu vou fazer alguns comentários a respeito dessa reportagem e do contexto geral em que isso se coloca, para que a gente possa trazer a informação correta, sim, para a sociedade. Mas antes, já deixa a sua curtida, o seu comentário, se inscreve aqui no canal para que esse vídeo ganhe relevância e seja entregue para um número cada vez maior de pessoas. Mas faz a sua parte, pega o link e compartilha com todo mundo. Essa informação precisa chegar para todas as pessoas. Então manda aí nos seus grupos de discussão da família, dos amigos, do trabalho, da academia, e também manda para os profissionais da indústria, porque eles precisam disseminar essa informação de forma correta para todo mundo. Então, para profissionais da indústria de moldagem, indústria de projetos, indústria de matérias-primas, da academia, alunos, pesquisadores, professores, manda para todo mundo, nas suas redes sociais também. E por falar em redes sociais, me seguem todas elas, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo, para você ganhar conhecimento a respeito dos materiais plásticos, conhecimento correto, de qualidade e que ajuda milhares de profissionais em todo o mundo na indústria de plásticos. E considera participar da minha campanha no Apoia-se. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link está na descrição do vídeo para você me ajudar a criar conteúdo como esse, que ajuda então milhares de profissionais todos os dias. Fechado? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui na tela, vou colocar aqui de novo a imagem da reportagem. Eu vou deixar o link dessa reportagem, de um dos portais onde ela saiu, na descrição do vídeo. Tá? E o ponto aqui, o que, que é? É uma reportagem que não tem nada a ver com plástico, não tem nada a ver com canudinho. É uma reportagem que estava dizendo a respeito da participação desse ator num programa da emissora. Tá? Então, uma reportagem de cotidiano, uma reportagem que não tratava a respeito de ciência, a respeito de engenharia, tratava de fatos gerais do dia a dia. Tá? Mas qual é a manchete? Que esse ator deixou um repórter constrangido ou numa saia justa por fazer uma pergunta a respeito de um canudinho que ele estava usando na hora lá da reportagem ao vivo, insinuando que aquele canudinho podia ser de plástico e insinuando ainda que aquele canudinho, por ser de plástico, poderia ser, você está fazendo coisa errada usando o canudinho de plástico. Não me envergonha falando isso, né? Tipo, você está usando um canudinho aí que não deveria usar, um vilão do meio ambiente, né? E se você ler a reportagem, nem foi uma saia justa assim, tão grande e tal, mas a ênfase que foi dada foi exatamente na constrangimento, como se o repórter tivesse se constrangido por usar um canudinho de plástico. Né? E qual que é o problema que eu vejo nisso daí? Tá? Olha, o ator, eu não vou nem criticar, porque a gente poderia argumentar que ele não tem obrigação de saber tecnicidades a respeito dos materiais. Mas exatamente por esse motivo, talvez pessoas como esse ator, ou outros, ou pessoas da mídia em geral, não devessem emitir a opinião ou utilizar esse tipo de argumento sem o conhecimento, sem o devido conhecimento. Por quê? Porque uma vez que isso acontece numa emissora de grande alcance, um ator
bastante conhecido, um programa onde muita gente acompanha. A hora que se coloca esse tipo de situação, e mais, depois onde se gera uma reportagem como essa, que também em vários portais de grande acesso, e muita gente lê, muita gente vai ter essa informação, você acaba enraizando na cabeça da grande massa da população uma informação que não é verdadeira. Uma informação de que, de fato, os canudinhos de material plástico são um grande problema e que os materiais plásticos são um grande problema por tabela, por consequência. Né? Então, o problema que eu vejo é esse tipo de colocação sem um embasamento, né? Sem ter transmitindo uma informação que não é verdadeira, mas que está disseminada. Isso é um outro sintoma muito importante, né? E que, de fato, essa informação que não é verdadeira já está meio que correndo livre na grande mídia, nos grandes portais e na população. Tá? Então eu vejo isso como um grande problema, de novo, não pelo fato de uma pessoa de destaque ter feito um comentário porque ele não tem esse conhecimento, mas o fato dele não ter esse conhecimento, de nós, profissionais da indústria, né, que temos a informação, não estarmos disseminando essa informação ou não termos força para disseminar essa informação correta. Tá? Então, eu vou fazer mais um pedido aqui. Dissemine esse vídeo, divulgue esse vídeo, de repente até para chegar para esse ator, de forma que ele possa entender e compreender. E não quero um pedido de desculpas, não acho que cabe aqui, até porque, de novo, o foco da reportagem, o foco de toda a situação não era o material, não era o canudinho, mas para que não ocorram casos similares, eventos similares, onde essa informação seja divulgada de forma equivocada. Porque senão a gente vai enraizar cada vez mais em pessoas que têm menos acesso ainda à informação, algo que não é verdadeiro. Ou seja, que os canudinhos de plástico e que os materiais plásticos em particular, né, em geral, são um problema. E para dizer aqui que eu não estou só falando, ele falou sem saber e agora você vem aí com contra-argumento, sem mostrar. Eu vou mostrar para você, vou colocar imagens aqui do lado de só alguns estudos, tá, que mostram que, de fato, quando você faz uma análise de ciclo de vida criteriosa, ou seja, aplica o conhecimento científico, aplica o conhecimento que a gente tem a respeito dos materiais, usando critérios bem estabelecidos, não na base do achismo, os canudinhos de plástico são sim as melhores opções do ponto de vista ambiental. Tá? Então, tem um estudo que mostra aqui um comparativo entre os diversos tipos de canudinho de uso único, tá? Então mostrando aqui qual que é o impacto dos diferentes materiais no meio ambiente para a fabricação de canudinhos. Um estudo dos Estados Unidos, então tá aqui, a imagem, o link está na descrição do vídeo. Tá? Tem um outro estudo similar que faz essa comparação na Malásia, tá? A Malásia que está numa região ali responsável por grande parte do lixo que é gerado no mundo e de lixo que vai parar nos oceanos, tá? Então mostrando aqui também uma análise de ciclo de vida comparativa, tá? E inclusive um paper aqui, um artigo que faz essa comparação no Brasil, tá? Então no Brasil, uma análise de ciclo de vida comparando os diversos materiais para fabricação de canudinhos de uso único, tá? E qual que é o grande ponto em comum de todos esses artigos? Todos eles mostram que, de fato, os canudinhos de plástico têm vantagens ambientais e de performance comparado com os outros materiais, não só com os de papel, mas com os outros materiais. Tá? Então, ou seja, uma análise agora embasada, não é no achismo, mostrando que os materiais plásticos, que os canudinhos de material plástico têm sim, ou são sim, as melhores opções do ponto de vista, inclusive, ambiental. Tá? E aqui eu separei alguns desses artigos, existem vários outros, e é claro, podem existir artigos que vão chegar a conclusões diferentes, por exemplo, que um canudinho de um outro material é mais interessante do ponto de vista ambiental? Claro que pode.
Tá? O ponto aqui é que a grande maioria, a esmagadora maioria, mostra que os canudinhos de plástico são a melhor opção. Isso vai depender de vários fatores, da localização geográfica, de onde esse canudinho é usado, da forma onde, como eles são fabricados em cada região. Então, assim, claro que pode haver um outro estudo que mostre que as conclusões são diferentes, mas se você buscar realmente, a grande maioria traz essa informação que eu acabei de compartilhar. E não só em artigos, mas em várias informações que você pode achar, por exemplo, no site da Abiplast, que é uma associação das indústrias de plástico aqui no Brasil. O link está na descrição do vídeo para você poder acompanhar também todas as informações que trazem mostrando os benefícios dos materiais plásticos em comparação com outros materiais. E livros como esse daqui, ó, O Paradoxo dos Plásticos, do Chris DeArmit, que desmonta uma série de informações incorretas, uma série de informações que precisam ser corrigidas e precisam ser disseminadas da forma certa. Então, aqui, fazendo o meu papel de profissional da indústria, trazendo a informação correta. E para isso a gente precisa que essa informação seja disseminada, que não ocorram mais casos como esse, em que alguém que, muitas vezes até sem querer, por não ter o conhecimento, propaga uma informação e prejudica a imagem de um produto, de um material, e acaba, às vezes, causando um dano irreversível. Não só pelo fato de prejudicar o material, de prejudicar a imagem do produto, do canudinho em si, mas principalmente porque se essa informação passa e fica arraigada na mente do coletivo, das pessoas, da sociedade, elas podem passar a tomar decisões que não são mais tão interessantes para o meio ambiente. Se, de fato, o canudinho de plástico é a melhor opção em muitos dos cenários, na grande maioria dos cenários, inclusive no Brasil, como eu mostrei o artigo aqui, se as pessoas passam a usar outros tipos de canudinho, elas estão tomando decisões que estão piorando a questão do meio ambiente. Então a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente passa e aqui, como profissionais da indústria, como profissionais que têm a informação correta, eu estou cumprindo o meu papel aqui de passar essa informação para você e te peço para me ajudar a disseminar essa informação correta para que chegue na maior quantidade possível de pessoas e talvez, quem sabe, chegar nessas pessoas mais influentes, como esse ator que fez o comentário. E, de novo, não para que haja uma retratação, não para que ele venha falar, não, nem espero que isso aconteça, mas para realmente evitar que ele e outras pessoas de influência possam compartilhar e disseminar informação que não é verdadeira a respeito dos materiais, mesmo que muitas vezes sem querer ou de forma passageira. Isso não é algo que vai ajudar o meio ambiente, muito pelo contrário. Então, ó, deixa o seu comentário aqui, o que você achou dessa situação toda, me fala a respeito aí de como esse tema te trouxe algum insight para o seu dia a dia, me fala a respeito de outros assuntos que você quer ver tratados aqui no canal para preparar vídeos como esse. Tá certo? A gente se vê no próximo, um grande abraço e até lá.